Você sabia que neste exato momento, bem aqui na Terra, existem 4 anjos poderosos, presos há milhares de anos, esperando uma ordem divina para serem soltos? E que quando isso acontecer, 1/3 da humanidade será eliminado da face da Terra? E se eu lhe dissesse que esses 4 anjos não são demônios, mas instrumentos sagrados de Deus, preparados desde o início dos tempos para cumprir uma missão específica no plano eterno do Criador? Que eles representam algo muito maior do que julgamento, mas sim a própria justiça e misericórdia divina trabalhando juntas? Prepare seu coração, porque hoje o Espírito Santo vai revelar verdades profundas sobre um dos mistérios mais assustadores e esperançosos das Escrituras. Estamos falando dos 4 anjos do Apocalipse, presos no rio Eufrates, aguardando o momento exato determinado por Deus. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir não apenas quem são esses anjos misteriosos, mas como eles se conectam com sua vida e seu destino eterno. Esta é uma revelação que pode transformar sua compreensão sobre os planos de Deus. Então, se você crê na palavra, curta esse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal para conhecer mais sobre a palavra de Deus. Agora vamos mergulhar fundo no mistério. Por que Deus escolheu exatamente o rio Eufrates para prender esses 4 anjos? Será coincidência? Meu irmão, no reino de Deus não existe coincidência, existe propósito divino. O rio Eufrates aparece logo no início da Bíblia, em Gênesis 2:14, como um dos 4 rios que saíam do Éden para regar o jardim. Você percebe? Desde o começo da criação, esse rio já estava nos planos de Deus. É como se ele tivesse marcado esse lugar desde o primeiro dia para algo muito especial. Mas a história não para por aí. Abraão, o pai da fé, recebeu uma promessa de Deus em Gênesis 15:18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: "À tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates." Viu só? O Eufrates marca o limite da terra prometida. Você está começando a perceber um padrão? O rio Eufrates não é apenas um lugar geográfico, é um marco espiritual na história da humanidade. É como se Deus tivesse plantado uma semente profética nesse lugar desde o início dos tempos. Pense comigo. Se o Éden era o lugar onde Deus caminhava com o homem, onde não havia pecado nem morte, e o rio Eufrates estava lá, será que esses 4 anjos representam algo relacionado com o retorno dessa glória perdida? Será que eles são guardiões de algo muito maior do que imaginamos? A Bíblia nos dá mais pistas. Em Apocalipse 16:12 lemos: "E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente." Interessante, não é? Primeiro, os anjos são soltos do rio. Depois, o rio seca para dar passagem aos reis. Tudo conectado no plano divino. Aqui está a primeira grande revelação que vai mudar sua perspectiva. Esses 4 anjos não são demônios caídos como muitos pensam. Eles são anjos de Deus, santos e puros, mas foram colocados em prisão espiritual para aguardar o momento certo de cumprir uma missão divina específica. Por que sabemos disso? Porque quando a Bíblia fala de demônios sendo soltos, ela usa linguagem diferente. Aqui ela diz que eles foram preparados para uma hora, dia, mês e ano específicos. Demônios não são preparados por Deus, eles são julgados por Deus. Esses anjos foram comissionados, designados, escolhidos para esta missão. Em Hebreus 1:14, a Bíblia nos ensina: "Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?" Os anjos são ministros de Deus e mesmo quando executam julgamento, estão servindo ao propósito divino de salvação. Mas por que exatamente 4 anjos? Na Bíblia, o número 4 representa completude, totalidade, perfeição na terra. Temos 4 pontos cardeais.
4 estações, 4 ventos. Quando Deus quer mostrar que algo abrange toda a terra, ele usa o número 4. Lembra dos 4 seres viventes em Apocalipse 4, 6, 8? E havia diante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Esses seres representam toda a criação adorando a Deus. Então esses 4 anjos do Eufrates representam o julgamento completo e perfeito de Deus sobre toda a terra. Não é um julgamento parcial ou injusto, mas sim um julgamento total, abrangente, que alcança todos os cantos do mundo. E por que esses anjos estão presos? Aqui está outra pista importante. Eles não estão presos como punição, mas como contenção divina. É como se Deus os tivesse colocado em uma sala de espera celestial até o momento perfeito de agirem. Em 2 Pedro 3:9, a Bíblia nos ensina: não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Deus está esperando que mais pessoas se salvem antes de soltar esses anjos. Você já parou para pensar em como o mundo está hoje? Violência, guerras, fome, pestilências, terremotos. Jesus disse em Mateus 24, 7 e 8: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Será que estamos nos aproximando do tempo em que esses 4 anjos serão soltos? Será que os sinais que vemos hoje são preparativos divinos para o cumprimento dessa profecia? Uma coisa é certa: quando esse momento chegar, não será por acaso, mas porque chegou o tempo determinado por Deus. Aqui está o que muitos não compreendem. Mesmo quando esses anjos forem soltos e 1/3 da humanidade for eliminado, isso ainda será um ato de misericórdia divina. Como assim? Porque Deus poderia eliminar toda a humanidade de uma vez, mas ele escolhe preservar 2/3. Lembra da história de Sodoma e Gomorra? Abraão intercedeu por essas cidades em Gênesis 18, 23, 32. Ele perguntou se Deus destruiria o justo com o ímpio. E Deus mostrou que se houvesse apenas 10 justos, ele pouparia toda a cidade. Deus sempre procura maneiras de mostrar misericórdia, mesmo no meio do julgamento. Então, quando esses anjos agirem, eles não estarão contradizendo o amor de Deus, mas sim expressando-o de uma forma que nossa mente humana tem dificuldade de compreender. Às vezes, o amor precisa usar a disciplina para trazer arrependimento e salvação. Enquanto esses anjos aguardam um momento determinado por Deus, qual deve ser nossa atitude? Devemos viver com medo? Absolutamente não. Devemos viver com preparação espiritual, com vigilância, com fé ativa. Jesus nos ensinou em Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Para os filhos de Deus, esses eventos não são motivo de terror, mas de esperança. O que está acontecendo no mundo hoje deve nos despertar para a urgência de vivermos uma vida santa, de levarmos o Evangelho para mais pessoas, de nos prepararmos espiritualmente para os tempos que virão. Esses anjos são um lembrete de que Deus tem controle sobre tudo. Agora chegamos ao ponto mais impressionante da profecia. Esses 4 anjos foram preparados para a hora e dia e mês e ano. Você consegue imaginar a precisão matemática de Deus? Não é para uma época aproximada, mas para um momento exato, cronometrado desde antes da fundação do mundo. Isso nos revela algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Ele não age por impulso, por raiva ou por pressa. Cada movimento divino é calculado com perfeição absoluta. Quando Deus diz que algo vai acontecer, não é uma possibilidade, é uma certeza matemática.
Lembra do nascimento de Jesus? Gálatas 4:4 diz: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Viu? Plenitude dos tempos. Deus tem um cronômetro celestial que funciona com precisão absoluta. Esses anjos estão presos há milhares de anos. Imagina só, enquanto você nasceu, cresceu, estudou, trabalhou, casou, teve filhos, eles continuam lá esperando. Enquanto impérios subiram e caíram, enquanto guerras foram travadas, enquanto a humanidade evoluiu tecnologicamente, eles permanecem na mesma posição, aguardando uma única ordem divina. Essa espera não é inatividade, é preparação. É como um atleta que treina anos para uma única competição. Cada dia que passa, esses anjos estão sendo preparados para cumprir sua missão com perfeição absoluta. Quando chegarem ao campo de ação, não haverá erro, não haverá hesitação. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existe um tempo para misericórdia e um tempo para julgamento. Existe um tempo para paciência e um tempo para ação. Aqui está uma revelação que vai abalar sua compreensão. Esses 4 anjos não são anjos comuns. Eles são querubins, seres celestiais de altíssima hierarquia, guardiões da glória de Deus. Lembra dos querubins que guardavam a entrada do Éden em Gênesis 3:24? E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Viu a conexão? Querubins guardando o caminho da árvore da vida. E onde ficava essa árvore? No jardim regado pelo rio Eufrates. Esses mesmos seres celestiais que um dia impediram o homem de comer da árvore da vida, agora estão sendo preparados para um propósito relacionado com a restauração definitiva. Em Ezequiel 10:14, vemos a descrição dos querubins, e cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e o do terceiro era rosto de leão, e o do quarto era rosto de águia. 4 rostos, 4 anjos, 4 direções, completude total. Agora chegamos à verdade mais profunda. Esses 4 anjos não são apenas instrumentos de julgamento, eles são instrumentos de restauração. Sua missão não é destruir por destruir, mas limpar a terra para preparar o reino de Deus. Pense numa reforma em sua casa. Antes de colocar o piso novo, você precisa quebrar o piso velho. Antes de pintar a parede, você precisa raspar a tinta descascada. Parece destruição, mas na verdade é preparação para algo muito melhor. Jesus disse em Mateus 19:28, e Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Regeneração não é fim, é recomeço. Apocalipse 9:16 nos revela algo impressionante. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 20.000 vezes 10.000. E ouvi o número deles, 200 milhões de cavaleiros. Mas quem são esses cavaleiros? São anjos sob o comando dos 4 anjos do Eufrates. Imagine a organização militar celestial. 4 generais supremos comandando um exército de 200 milhões de soldados angelicais. Cada movimento sincronizado, cada ação coordenada, cada golpe preciso. Isso não é caos, é ordem divina em sua expressão máxima. Mas por que um exército tão grande? Porque a missão é gigantesca. Não é apenas eliminar 1/3 da humanidade, é preparar toda a terra para a manifestação da glória de Deus. É limpar cada canto do planeta da influência demoníaca, da corrupção, da rebeldia contra o Criador. Aqui está uma verdade que poucos percebem. Quando esses anjos agirem, não será apenas julgamento físico, será um despertar espiritual sem precedentes na história. A
As pessoas que sobreviverem não conseguirão mais negar a existência de Deus. Apocalipse 9, 20 e 21 nos conta: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Isso é impressionante. Mesmo vendo milagres aterrorizantes, algumas pessoas ainda escolherão a rebeldia. Isso mostra que o problema da humanidade não é falta de evidência, mas dureza de coração. Esses anjos revelarão o verdadeiro estado espiritual de cada pessoa. Esses 4 anjos executarão a separação definitiva entre filhos de Deus e filhos da rebeldia. Não haverá mais meio termo, não haverá mais fingimento religioso, não haverá mais zona neutra. Cada pessoa será manifestada pelo que realmente é no coração. Jesus falou sobre isso em Mateus 13, 41, 43. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Viu? Os anjos são ceifeiros na colheita final. Eles separam o joio do trigo, eles distinguem entre ovelhas e bodes. Sua função é purificar o reino de Deus, removendo tudo que contamina. Mas mesmo neste momento terrível, Deus ainda oferece oportunidade de arrependimento. O terço que morrer representará aqueles que já estavam completamente endurecidos contra Deus. Os 2 terços que sobreviverem terão uma última chance de escolher a quem servir. Zacarias 13, 8, 9 profetiza: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão cortadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Aqui vemos o propósito final: purificação. Deus está preparando um povo purificado como prata e ouro. Os 4 anjos são instrumentos nesse processo de refinamento espiritual. Meu irmão, minha irmã, você percebe a urgência do momento em que vivemos? Esses anjos podem ser soltos a qualquer momento. Não sabemos se será hoje, amanhã, no próximo ano, mas sabemos que está chegando. A pergunta que não quer calar é: quando esse momento chegar, de que lado você estará? Entre o terço que será removido ou entre os 2 terços que serão purificados? Sua resposta a essa pergunta determinará seu destino eterno. Não é hora de brincadeira com Deus. Não é hora de religião superficial. É hora de entrega total, de arrependimento genuíno, de compromisso real com Jesus Cristo. Porque quando esses anjos agirem, não haverá mais tempo para mudança de opinião. Chegamos ao momento da revelação completa. Prepare seu coração para a verdade mais extraordinária sobre os 4 anjos do Eufrates. Eles não são apenas instrumentos de julgamento, não são apenas guardiões da justiça divina. Eles são os restauradores da glória perdida. Lembra quando começamos falando sobre o rio Eufrates no Éden? Lembra da árvore da vida? Lembra dos querubins que guardavam o caminho? Agora tudo se conecta em uma revelação gloriosa. Esses 4 anjos são os mesmos seres celestiais que um dia impediram o homem de comer da árvore da vida no estado de pecado. E agora, eles vão preparar a terra para que o homem redimido volte a ter acesso à glória eterna. Desde o início, Deus tinha um plano perfeito. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não os deixou comer da árvore da vida em estado de pecado, porque isso os condenaria à eternidade separados de Deus.
Então ele colocou querubins para guardar o caminho. Não era crueldade, era misericórdia. Agora, milhares de anos depois, esses mesmos querubins executarão a limpeza final da terra, para que os redimidos pelo sangue de Jesus possam finalmente voltar ao estado original de glória. Eles vão remover tudo que contamina, tudo que corrompe, tudo que impede a manifestação plena do reino de Deus. Apocalipse 22, 1-2 nos mostra o resultado final. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Você percebe a beleza do plano divino? Os mesmos anjos que fecharam o caminho para a árvore da vida agora vão abrir o caminho de volta. Eles são os guardiões do caminho de volta ao Éden, os preparadores da Nova Jerusalém, os arquitetos da restauração final. Cada pessoa que morrer sob a ação desses anjos será aquela que jamais aceitaria a salvação, que jamais se arrependeria, que jamais reconheceria Jesus como Senhor. Deus, em sua onisciência, sabe quem são essas pessoas e vai removê-las para que não contaminem o reino eterno. É como quando Jesus limpou o templo, em João 2, 15, 16. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estas coisas, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E Jesus limpou o templo para restaurar sua santidade. Agora você entende a função verdadeira dos 4 anjos do Eufrates. Eles são os limpadores do templo global. A terra é o templo de Deus, e eles vão remover tudo que profana esse templo sagrado. Não é destruição por destruição, é limpeza para restauração. Malaquias 3, 2, 3 profetiza: Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor oferecerão ofertas em justiça. Viu? Purificação, refinamento. Esses anjos são os instrumentos de Deus para purificar a terra como se purifica ouro e prata. O que parece destruição é, na verdade, o maior ato de amor da história. Agora, meu irmão e minha irmã, chegamos ao ponto mais importante de toda esta revelação. E você? Onde você está nesta história? Quando esses anjos forem soltos, você estará entre os que são removidos ou entre os que são purificados? A diferença não está em ser perfeito, mas em ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A diferença não está em nunca pecar, mas em ter arrependimento genuíno. A diferença não está em saber tudo sobre Deus, mas em reconhecer que Jesus é o único caminho para a salvação. Se você chegou até aqui, se ouviu toda esta revelação, se o Espírito Santo tocou o seu coração através desta mensagem, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar vida eterna. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e me prepara para os tempos que virão. Em nome de Jesus, para mostrar que você chegou até o fim desta revelação e que está comprometido com a verdade que recebeu, comente aqui embaixo: Eu escolho estar do lado certo da história. Esta frase vai me mostrar que você é um dos escolhidos que não desiste, que busca a verdade até o fim, que está preparado para os tempos finais. E se esta mensagem tocou seu coração, se abriu seus olhos para a verdade, por favor, curta este vídeo e compartilhe com outras pessoas. Pode ser que alguém que você ama
precise ouvir esta revelação antes que seja tarde demais. Lembre-se, os 4 anjos do Eufrates não são seus inimigos se você está em Jesus. Eles são seus aliados na restauração final. Eles estão preparando o caminho para a glória eterna que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus abençoe sua vida e prepare seu coração para a volta gloriosa de Jesus Cristo. Até a próxima revelação.